disse que peguei essa deixa aqui do Tardelli, Samantha, porque ele está dizendo que a série vai acabar, mas pode ser que ainda tenha um revival, né? Ainda volte aquela série. Então a gente não sabe exatamente. Queria te ouvir sobre esse projeto, então, esse possível projeto de perdoar Bolsonaro pelos crimes eleitorais e aí ele volta ao jogo político. Olha, Lu, aqui no nosso país tudo é possível. Não posso dizer não porque tudo é possível. Embora não concorde com a ideia de uma anistia, né? Mas é possível. Acho pouco provável que o Congresso venha a aprovar. Mas tem alguns aspectos que me chamam a atenção nessa anistia, né? Quando a gente fala em anistia, a gente está falando de um perdão. Então, normalmente, a natureza de um perdão é que ele venha a ser geral e restrito. Ou seja, eu não posso aprovar uma lei, porque a característica também de uma lei é ela ser genérica e abstrata. Eu não posso legislar para uma pessoa só. Então, se pode aprovar uma lei apenas para beneficiar o Bolsonaro. Ela tem que beneficiar uma situação e várias pessoas. Então, precisa ver quem vai ser beneficiado com essa anistia. Pelo que eu vi do projeto, eles vão tirar dessa anistia crimes de corrupção, improbidade administrativa, Caixa 2, lavagem de dinheiro. Então, quem que eles vão beneficiar? Abuso de poder político? Será que o caso do Dallagnol também vai estar dentro dessa possível anistia? Eu vejo mais essa apresentação desse projeto de lei ou dessa anistia muito mais como uma tentativa do Poder Legislativo de frear um pouco o ativismo do Poder Judiciário, a discordância com algumas decisões do Poder Judiciário, e a gente sabe que isso é possível, até porque quem faz as leis no nosso país não é o Judiciário, é o Poder Legislativo. Isso quem diz não sou eu, é a Constituição. Mas acho pouco provável que a gente tenha essa anistia. Mas digo, se isso viesse aprovado, não pode ser uma lei que venha beneficiar uma única pessoa. Vai vir muita gente aí sendo beneficiada. Seus crimes estarão perdoados. Muito bem, Juliano. Sabe que eu não acho ruim, Lu? Eu não acho ruim, primeiro, porque ela não vai ser aprovada. Tem uma chance de ser aprovada na Câmara. E segundo, porque ela mostra qual é a prioridade do PL para o Brasil. Parece que a gente não tem uma reforma tributária para aprovar nesse semestre, parece que a gente não tem que votar as emendas que foram promovidas no Senado Federal em relação ao novo arcabouço fiscal, parece que não tem um monte de medida provisória importante que hoje sustentam programas sociais que estão sendo reconstruídos no Brasil para serem votados. A Câmara não tem o que fazer no Brasil. Agora ela vai votar a anistia de um presidente da República que, diga-se de passagem, além deste processo, responde a outros 12. Então, quer dizer, é uma anistia futura para outros crimes que o Bolsonaro vier a ser condenado também no TSE, que gerem inelegibilidade. Essa anistia vai se estender também para outros, ou toda semana a Câmara dos Deputados vai parar o que tem para fazer para votar a anistia do Bolsonaro. Então, eu não acho ruim, porque essa proposta revela quais são as prioridades do PL para o Brasil e para o trabalho legislativo, que é basicamente blindar aquele que foi o líder, o ideólogo desse movimento de extrema-direita no Brasil. Muito bem, Poit. Bom, acredito que tem pouca chance de prosperar um projeto desse, até porque no próprio PL não tem consenso. É um partido com 99 deputados, mas não são todos os deputados que apoiam, né? Alguns vão cuidar dos seus interesses próprios e não vão apoiar um projeto desse. Eu acredito que é mais simbólico, é mais um posicionamento do deputado que fez a proposta do que algo que tem chance de prosperar, né? E aí, só retomando, Tardelli, você ter a chance de falar sobre isso também, né? Quando eu disse, eu fui a pesquisar aqui, né? Mas você é que conhece do tema, mas quando um processo, e o Lula, ele enfrenta processos na justiça, sim, alguns muito sérios por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, tudo está aqui, no link do Poder 360 vocês podem procurar, coloco no meu stories depois. Quando fala que está trancado, né, quer dizer que está aguardando talvez a decisão judicial de um outro processo que possa interferir no julgamento. Então, ainda existe alguma possibilidade, apesar de estar num estágio muito difícil de andar. Então, eu coloquei aqui para dizer que, e não é para justificar tudo que o Bolsonaro está sofrendo de processo de investigação, viu, Juliano, como você colocou, porque eu também tenho minhas críticas a ele e já deixei bem claro aqui a minha diferente posição do Bolsonaro. Mas é bom lembrar que o Lula não foi absolvido por tudo, não. Muito bem, Tardelli. Não, só para encerrar essa... Quando a gente diz em direito,
trancou determinada investigação, aquela investigação está encerrada por ordem do tribunal, está trancada, ó, acabou, isso não vai andar mais. Não vai andar mais por quê? Porque não tem condições mínimas de andar. Por exemplo, quando o tribunal entende que alguém está sendo processado por um fato que não é criminoso, tranca aquela investigação. Ah, mas está trancada, essa investigação nunca mais vai poder evoluir. É algo que existe em favor daquele que é investigado. A investigação, quando o tribunal, o Poder Judiciário diz, olha, nós vamos suspender este caso até o julgamento desse outro, o que é muito comum. Por exemplo, nas questões de improbidade administrativa, o tribunal fala assim, ó, enquanto estiver julgando o crime, para o processo de improbidade. Isso é uma cláusula de suspensão, que vai fazer com que ele ande Mas depois. quando está suspenso, pode andar. Quando está suspenso, pode andar. Beleza. Certo. Talvez uma confusão entre quem tem suspenso e trancado. Exatamente, estava dizendo. Agora, esse deputado fez um projeto de lei da cabeça dele, e fico imaginando como deve ser difícil ser assessor de um cabra desse. Porque o assessor dele falou assim, olha, se isso for eventualmente aprovado, essa lei cai na portaria do Supremo. O porteiro do Supremo, o vigia noturno, nós vamos chegar, não vamos precisar de um ministro para fazer dar essa liminar. O porteiro do Supremo, o vigia noturno lá, vai falar assim, isso aí é uma loucura. Né? Porque, como bem disse a nossa constitucionalista Samantha, a anistia é um esquecimento. A última anistia que nós tivemos foi a anistia da ditadura militar, que anistiou os crimes políticos. E toda a celeuma ainda existe hoje em relação àqueles crimes que foram praticados pelos agentes públicos. O PL, com todo respeito aos 91 deputados do PL, deve haver 9 deputados lá bastante interessantes, a gente tem que dar sempre 10% de chance a todo mundo, precisa entender que não se legisla na reação. Né? A função do Poder Judiciário é muito maior do que essa. Né? Há questões hoje no Brasil que são absolutamente emergenciais e urgentes. Desde o pacote das fake news, que, claro, a gente sabia desde o primeiro momento que não iria definir isso em uma semana nunca. Né? A questão da reforma tributária, sabe, há situações que a gente percebe que com esse tipo de ideologia não há uma base ideológica. O que é o quê? É uma reação. De onde vem, eu sou contra. É assim, eu sou contra. Eu não vou perder meu tempo com esse deputado de péssima inspiração. Mas eu vi aqui algumas obras dele no curso da legislatura e ele é muito peculiar. Só posso dizer isso.